muitos políticos em Brasília. Muitos estavam com medo de Daniel Vorcaro ser preso e ele poder até abrir o bico. E aí, Franz Teixeira, traz pra gente a informação a partir dessa prisão, então, realizada hoje pela Polícia Federal. Bom dia pra você. Bom dia, Helder. Bom dia a toda a audiência do Bom Dia Meio Norte. Isso mesmo, a terceira fase da Operação Compliance Zero, essa operação que investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Inclusive, Helder, se tem ali a possibilidade de que esse seja o maior esquema fraudulento da história do Brasil. Então, ali são cifras que ultrapassam a marca de bilhões de reais. A gente lembra que o Daniel Vorcaro, que é o CEO do Banco Master, ele chegou a ser preso preventivamente em novembro do ano passado, de 2025, quando ele estava embarcando para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E após essa prisão preventiva, foram colocadas ali uma série de medidas cautelares que ele teve que cumprir, que culminaram hoje nessa prisão dele com o avanço das investigações. Agora, Helder, com essa notícia, vai ter certamente muito político que não vai dormir direito essa noite, porque o Vorcaro ele tem relações ali muito próximas com a classe política e isso independe do espectro político. Vai ali da esquerda à direita, então a preocupação é grande e o clima em Brasília não é dos melhores. A gente lembra que, inclusive, há um movimento ali de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essas fraudes do Banco Master, mas ainda essa comissão, inclusive, está ali atravancada no Congresso Nacional. A partir dessa prisão do Vorcaro pela Polícia Federal, autorizada essa operação pelo ministro André Mendonça, teremos novos desdobramentos, mas o fato é que essa prisão mexe com o cenário político de Brasília, porque não é ali um empresário qualquer, é um empresário com ligações muito próximas com políticos e políticos poderosos da República. Foi preso, existe a possibilidade, Franz, dele ser ouvido ainda hoje? Existe sim, Helder, e há inclusive um temor muito grande ali de uma delação premiada do Daniel Vorcaro. A gente sabe que através de uma delação premiada pode-se ter também alguns benefícios, inclusive de redução da pena, mas a gente vai aguardar os desdobramentos porque ele é um nome que pode ali implodir a política em Brasília, especialmente em ano eleitoral, porque as relações dele são relações que vão da esquerda à direita, não tem ali distinção, Helder. E falando sobre eleições 2026, você vai trazer uma novidade do PV, Franz? Isso, tem filiação confirmada, Helder. Além, claro, do delegado Charles Pessoa, que nós já citamos como pré-candidato a deputado federal, a ex-deputada Tereza Brito como pré-candidata a estadual. Ontem, o advogado Breno Macedo, esposo da deputada Bárbara do Firmino, anunciou a filiação ao Partido Verde, o PV que pertence à federação com o PT e o PCdoB. E além dele, Helder, há a possibilidade do deputado Ziza Carvalho, que diz que está 95% encaminhada a volta dele para o PV, ele que atualmente está afiliado ao MDB. A gente tem, inclusive, um vídeo desse momento em que o Breno Macedo ele encontra a ex-deputada Tereza Brito, que também é presidente do PV aqui no Piauí. E gravar de coração fez. Presente aqui ganhado meu amigo Fernando Lima e abençoado aqui pela minha líder Tereza Brito. Abençoe nós, né? Aí então, né, ainda pediu as bênçãos de Deus. E no caso aí do delegado Charles, existe a expectativa que seja agora no mês de março, sem data definida ainda, Franz? Sem data definida, Helder. Inclusive conversei também com a presidente do PV, Tereza Brito. Acontece sim essa filiação em março, já é prego batido, ponta virada. A gente que inclusive teve ali a saída do delegado Charles de uma função da polícia, já seria ali inclusive um encaminhamento para essa desincompatibilização que ele vai realizar posteriormente para assumir essa candidatura à Câmara dos Deputados, mas ainda não tem uma data cravada desse mês de março, mas sim
essa filiação vai acontecer, o PV com uma chapa robusta, Helder. A previsão da Tereza Brito é eleger um deputado federal e eleger 2 deputados estaduais nessa chapa do PV, que é a chapa da federação também, né? Então torna ali a chapa ainda mais competitiva. E o transporte escolar aqui em Teresina volta a ser discutido na Câmara Municipal? Olha, ontem o vereador Leônidas Júnior, que é afiliado ao PSB, ele defendeu o decreto legislativo dele que ali impacta no limite mínimo para que esses alunos sejam transportados. Esse limite hoje, ali que envolve 3 quilômetros, e muitos pais vêm questionando esse limite por parte do Executivo Municipal. Então, o Leônidas quer que esse limite seja reduzido para que mais alunos tenham direito a esse transporte escolar. A gente tem, inclusive, um trecho da fala dele nessa defesa na Comissão de Constituição e Justiça. E, na sequência, eu já trago uma novidade sobre a data da votação desse decreto legislativo lá na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos acompanhar. Então, assim, é bom lembrar também que vem verba específica. A situação de excepcionalidade é que vem uma verba específica do governo federal, que é a verba do PENAT, é uma verba federal que vem do Ministério da Educação para se pagar o transporte escolar. Então essa verba estava vindo, continua vindo e da noite para o dia se resolve não mais fazer o transporte. Quero lembrar aqui das crianças neurodivergentes também, das crianças em zona rural e das áreas em Teresina onde a gente sabe que há domínio de facções criminosas e outras organizações que são perigosas. As mães têm que se deslocar para ir e voltar com seus filhos. Então, eu acredito que justifica sim um decreto legislativo pela excepcionalidade do caso. Porque, lembrando, isso não foi no início do ano escolar. As mães e os pais não tiveram tempo para se preparar. Foi no decorrer do período. Crianças, inclusive, estão perdendo aula por conta disso. Então, defendo a continuidade dessa proposta. Tá, então, esta discussão agora na Câmara Municipal de Teresina. Agora, outro fato político aqui em Teresina, França Teixeira, é a suspensão na cobrança do IPTU. Ontem, o prefeito Silvio Mendes anunciou essa suspensão após uma enorme crítica à gestão por conta de muitos valores estarem aí triplicando, quadruplicando para alguns imóveis, Franci. Verdade, Helder, é muita pauta, né, aqui envolvendo a capital piauiense. E só uma correção à informação que eu dei anteriormente, o limite hoje é de 2,5 quilômetros e não 3, e vai ser votado na CCJ na terça-feira que vem. Mas em relação ao IPTU, o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que é filiado à União Brasil, ele convocou ontem uma coletiva de imprensa em que anunciou essa suspensão por 30 dias do pagamento, esse reajuste que algumas pessoas, Helder, têm inclusive sinalizado que ultrapassa a marca de 400%. Eu ouvi relatos, inclusive ali na própria rede social da prefeitura, nos comentários, de quem alega que teve uma alta de 420% no IPTU. E, paralelo a essa questão da suspensão pelo prefeito de Teresina, Silvio Mendes, hoje será lido na Câmara Municipal de Teresina um projeto de lei proposto pelo vereador João Pereira, do PT, relacionado a limites desse reajuste, limites do impacto financeiro de altas do IPTU na conta dos teresinenses. Então, independente dessa proposta que o prefeito vai enviar à Câmara de Teresina, vai enviar ainda esse mês de março, também tem esse projeto agora que começará a ser discutido por parte do vereador João Pereira. Mas quem está preocupado com o reajuste, com a alta nesse momento, a gente inclusive separou o que o prefeito disse sobre essa suspensão, Helder. Vamos acompanhar. A decisão suspendeu o pagamento do IPTU a partir de hoje. Estão suspensos qualquer pagamento de IPTU. Seja os 119 mil imóveis isentos, seja os 41 mil imóveis terrenos, imóveis que tiveram redução do pagamento da taxa do IPTU, seja os 204 mil imóveis que tiveram aumentos
considerados exagerados. Não são. Eles estão baseados em lei, eles estão baseados no chamado PGV. E quem pagou, seja esse valor maior, será devolvido, já pedi providência para aqueles que pagaram a mais, e vai ser dividido no valor correspondente. Vai ser feito o que eles chamam de remodelagem da PGV, que vão ficar de entregar hoje à noite. Eu já falei com o presidente da Câmara, o vice-secretário da presença de muitos vereadores, que eu pedi que fosse comunicado aos vereadores. Nós estamos mandando para a Câmara um decreto, um pedido de urgência, para poder refazer isso aí. Prefeitura suspende, envia decreto e agora um projeto de lei passa a ser discutido então na Câmara Municipal. Isso, Helder, até para evitar que novas altas ali exorbitantes, como parte da população vem apontando, aconteçam também nos próximos anos, porque a gente lembra que esse reajuste do IPTU proposto pela Prefeitura de Teresina é um reajuste escalonado. Claro que não há atualização do PGV, dos valores do IPTU ali desde o ano de 2003, o que é inclusive ali um erro dos gestores passados, mas a Câmara quer evitar que essa alta seja além da capacidade econômica dos teresinenses, porque há relatos realmente ali assustadores, especialmente nesse início de ano, em que as contas são mais impactadas, Helder. E o projeto OPA do governo do Piauí pode vir a ser obrigatório, Franz? Pode sim. Superar essa questão de ser um projeto de um grupo político, de um governador, o orçamento participativo, que ontem inclusive foi lançado pelo governador Rafael Fonteles, e nesse ano versa em torno de 80 milhões de reais, e o deputado Fábio Novo, que é líder do governo, ele vai apresentar uma proposta na Assembleia Legislativa do Piauí para que se torne realmente um projeto governamental. Então, independente do governador que estiver no comando, seja ele do PT, seja de outro partido, até mesmo da oposição, que essa proposta tenha continuidade. A gente tem, inclusive, a declaração de Rafael Fonteles nesse sentido, que confirma essa movimentação, Helder. O deputado Fábio Novo acabou de dizer que vai fazer uma proposta de lei que transforma o programa do OPA no programa de Estado, para ele ter continuidade independente do governo que esteja à frente do Palácio Karnak. Eu acho essa uma ideia muito boa, surgiu no nosso governo, mas o nosso desejo é que isso fique cada vez mais institucionalizado através de um programa de Estado. E o OPA prioriza as grandes cidades, porque são nessas grandes cidades que você tem os movimentos comunitários mais organizados e que muitas vezes o vereador não consegue alcançar todas essas lideranças comunitárias simultaneamente. Então é uma camada a mais de participação popular. Então, além dos representantes políticos eleitos, vereadores, prefeitos, deputados, nós temos agora os líderes comunitários com esse protagonismo da decisão do orçamento. E na cidade de 5, 10 mil habitantes, você tem o próprio vereador sendo uma liderança comunitária. Então nós escutamos muito os vereadores e prefeitos nos pequenos municípios para escolher as obras prioritárias. É um projeto interessante porque a própria população ela apresenta suas propostas, vota essas propostas e decide ali para onde vai aquele determinado orçamento, qual a prioridade que a maioria daquela população, daquele município decide para que obra possa vir a ser feita. Realmente é um projeto muito interessante, tenho certeza que deve ser, então, passar a ser implantado também em outros municípios. Nem todos os municípios do Piauí já tiveram a oportunidade de fazer isso, tenho certeza que isso vai ser, de certa forma, então, espalhado pelos outros municípios do estado do Piauí. E tem novidade da CCJ. CCJ de onde, Franz Teixeira? Comissão de Constituição e Justiça de onde? É da ALEP, é da Câmara dos Deputados? Da ALEP, Helder. É a comissão mais importante em qualquer casa legislativa, né? E o MDB fez cumprir o acordo com o PT, porque ali se especulava a possibilidade do PT indicar o presidente da CCJ, mas o deputado Henrique Pires lembrou que havia um acordo prévio, incluindo o próprio PT, de que essa vaga pertence ao MDB, e ele, Henrique Pires, foi reconduzido à CCJ e promete, Helder, prioridade àquele projeto
da isenção do IPVA, que nós já discutimos aqui no Bom Dia. É isso. França Teixeira, obrigado pela participação. Até amanhã. Até amanhã, Helder. 8h25, obrigado a você que está conosco.